Brasil está fadado ao fracasso, devido ao seu nível estarrecedor de alienação e de idolatria. Saudações de paz família, Dedé L aqui, e este é o canal Contraponto, o canal de contraposições. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise aqui do último debate presidencial, onde Lula e Bolsonaro estão ali protagonizando. Nós vemos ali o cinismo de ambas as partes, tanto de Bolsonaro como de Lula, pois os dois foram ali simplesmente para fazer o brasileiro de idiota e de trouxa. Especificamente o Luiz Inácio Lula da Silva, pois quando questionado na primeira pergunta, ele falou que não veio ali para responder perguntas do Bolsonaro, e sim para conversar com o povo. Mas se ele não foi para o debate para responder pergunta, o que de fato ele foi fazer em um debate? Se o debate, o intuito do debate é debater ideias, planos, gerências, só que ele ali foi para, mais uma vez, simplesmente aparecer e correr do debate, simplesmente para tentar convencer as pessoas de votar nele, mas votar nele de uma forma que ele não apresentou nenhum plano de governo, desviou de todas as perguntas, e não é diferente de Bolsonaro, que também, quando foi questionado pelo ex-presidiário, ele escorregou em várias situações, não foi seguro em suas respostas, não conseguiu transmitir segurança mesmo quando ele estava falando a verdade. A tática usada por ambos os debates, onde ali Lula e Bolsonaro, eles se acharam a liberdade de falar as merdas que eles quiseram. Sim, na verdade ali, aquele debate pareceu mais um circo, onde eles riram, brincaram e de certas formas ficaram até um pouco à vontade para ficar até extrovertido em algumas situações. A princípio, no início do debate, eles estavam um pouco nervosos, era bem visível isso. Não é de se criticar esse nervosismo, pois eles estavam diante de milhões de pessoas assistindo eles, e eles precisavam ali transmitir uma performance pautada dentro daquilo que eles foram lá fazer. Mas, na verdade, a performance de ambos os concorrentes ali foi de nível infantil, nível quinta série, pois eles não tinham estratégia de debate, estratégias formais. As suas falas foram totalmente informais. Eu até concordo de um certo ponto, pois eles não tinham classe nenhuma para transmitir as suas propostas, pois eles não trouxeram propostas. Eles usaram ainda ali a tática do Twitter, que era um atacar o outro desenfreadamente e se defenderem da forma que der quando eles forem atacados. A tática simples que Lula e Bolsonaro usou foi a mesma. Um usar a verdade para acusar o outro dos crimes de corrupção que ambos cometeram ou que estão ainda supostamente cometeram. Quando eles foram atacar, eles falaram a verdade a respeito do outro, mas para se defender eles usaram a mentira, sendo que Bolsonaro ele é péssimo mentiroso, não consegue transmitir uma segurança da forma que o Lula consegue. Lula, ele é um ótimo mentiroso. Ele convence as pessoas da sua mentira de uma forma que eu acredito que ele até mesmo acredita na mentira como se fosse verdade. E esta tática, Lula, ele é mais persuasivo em mentir, passando uma segurança como se fosse verdade. Ele tem mais habilidade no sofismo do que o próprio Bolsonaro. Sofismo é arte de persuadir, de enganar as pessoas com mentira, passando como se fosse verdade. E essa habilidade Lula tem muito mais do que Bolsonaro. Bolsonaro ele é inseguro em algumas falas suas, não consegue transmitir segurança nem mesmo quando ele fala a verdade, quanto mais quando ele fala a mentira. Ambos mentiram descaradamente sobre seus governos, sobre as propostas que eles tiveram, e quando eles foram questionados sobre as propostas de governo que eles teriam para o seu próximo e possível mandato, eles simplesmente corriam, escorregavam das perguntas, não conseguiam ter uma resposta plausível, coerente, pois eles simplesmente usavam tática de
escorregar, falar de outras formas, dentro de outros contextos, ou então ele trazer uma outra narrativa para confundir a pergunta e assim eles não conseguir responder, mas saindo pela tangente, puxando um outro assunto para que assim envolva as pessoas e eles se passem como que conseguiu responder, mas na verdade não conseguiram. Eles simplesmente desviaram o assunto, mudaram o tema, mudaram a temática para assim é correr da resposta da pergunta. Bolsonaro foi incisivo em perguntar a Lula sobre corrupção, sobre plano de governo, conseguiu ter boas perguntas, mas não obteve respostas coerentes da parte do Lula. Da mesma forma, o Lula, quando questionou Bolsonaro sobre os crimes, os possíveis crimes de corrupção envolvendo a sua família, envolvendo o seu governo, esquema de rachadinha e entre outros, lavagem de dinheiro, como as mansões que foram compradas pela família dele. Então, esse tipo de crime que ainda assim não foram comprovados, então eles até então são inocentes, caso ele seja comprovado, pois até que o seu governo acabe, Bolsonaro não pode ser investigado. A partir do momento que ele deixar de exercer o cargo presidencial, ele pode ser investigado da forma como o Lula foi. Acabou seu mandato, ele foi investigado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que ele foi desculpado e não foi inocentado. Ele foi solto, mas não deixou de ser um criminoso. Lula e Bolsonaro são as duas representações absurdamente como os maiores genocidas, ou melhor, os maiores fascínoras que esse Brasil conseguiu produzir. E isso é triste poder falar nisso, porque de um lado nós temos um pseudo caridoso, que é Lula, e do outro nós temos um pseudo moralista, que é Bolsonaro. E eles conseguem convencer os seus seguidores, Bolsonaro, em seu discurso pseudo-moralista e Lula em seu discurso pseudo-caridoso. Conseguem convencer os menos informados, por mais que a informação já está escancarada, eles conseguem ainda convencer essas pessoas que eles são o caminho certo, mas na verdade eles não são a luz no fim do túnel. Eles na verdade são o buraco aonde estamos caminhando para o abismo. Então, votar nesses dois é votar para a condenação do país. Votar nesses dois é a mesma coisa de você compactuar com o crime organizado. É a mensagem que você vai passar para seus filhos, para seus netos, que o crime compensa, que a corrupção compensa, pois a gente sabemos que o nível que o Brasil se encontra, que as pessoas ali anseiam trazer Lula de volta, é porque o governo atual foi ridiculamente ruim. Foi um absurdo de ruim. Pois como que uma pessoa, sabendo que Lula ele é um criminoso, ele é corrupto, todos sabemos disso, as provas foram concretas, foi julgado e foi condenado e esteve ali preso, não de forma injusta, mas ele foi solto de forma que uma manobra foi feita para que ele fosse solto e assim concorrer novamente ao cargo presidencial, mas isso não o deixa livre de ser o que ele é, corrupto e ladrão. Isso não deixa ele livre de ser o que ele é. Então, votar no Lula e trazer ele novamente ao cargo presidencial é você novamente condenar a nação, é você pegar a nação e entregar na mão de lobos, é você levar a nação novamente ao caminho da perdição, da derrota. Bolsonaro também não é diferente, é você votar em alguém que está envolvido em crimes de rachadinha, crime de corrupção e lavagem de dinheiro. E ainda nós temos ali o Centrão. O Centrão ele serve como uma ponte entre a esquerda e a direita. Eles ficam ali sem ter um apoio definido de nenhum dos lados, porém ele arranca dinheiro da esquerda, arranca dinheiro da direita e consegue ali se manterem no poder ainda por muito tempo, pois quem paga mais recebe o apoio deles. Ou seja, o orçamento secreto e outras leis que vão trazer dinheiro para essas pessoas, quando é distribuído entre essas pessoas, aqueles que os distribuírem mais dinheiro, oferecerem mais, eles são como prostitutas. Aqueles que mais oferecerem dinheiro para eles, eles vão apoiar. Todos
os presidentes, eles fazem isso. Entregam dinheiro na mão desses corruptos para assim poder ter o apoio deles. E Lula não foi diferente, Bolsonaro não foi diferente. Eles precisaram estar entregando dinheiro e cargos para essas pessoas, sendo assim, ganhar o apoio deles para que eles possam governar da forma que eles governaram, que na verdade não foi um governo, foi um desgoverno. Então, apoiar esses dois projetos é apoiar a perdição do país. Apoiar esses dois é apoiar a perdição do país. Nós não temos opções menos piores. Nós temos duas opções que as duas vão nos levar à destruição. Cenários piores que nós vivenciamos até hoje. E ainda há quem diga, especialistas, há quem diga que o próximo ano será um ano ainda mais absurdamente pior do que nós já passamos, pois a inflação vai aumentar ainda mais e os preços dos insumos vão aumentar ainda mais. Então, quando chegar na sua mesa, o seu poder de compra vai ser muito pequeno dentro da inflação e dos preços que os insumos vão estar. Então, o seu dinheiro não vai ter valor nenhum, o seu poder monetário não vai ter valor nenhum. Você vai estar votando em pessoas simplesmente vão votar, mas essas pessoas não vão contribuir na prosperidade do país, mas sim para o caos e a destruição moral e financeira do nosso país. E isso chega a ser triste de falar, pois todos nós sabemos que nenhum dos dois são boas opções, mas ainda assim tem o público que os idolatram, são as pessoas que estão alienadas e estão dispostas a votar neles de todas as formas. O público que vai votar no Lula sabe que ele foi corrupto e que ele é ladrão, que ele roubou muito, mesmo assim vai votar por birra contra o Bolsonaro. O público que vai votar no Bolsonaro, esses vão votar porque estão decepcionados com o Lula ou porque não querem mais o Lula no poder, nem a esquerda. Mesmo sabendo de todos os pseudos crimes cometidos por Bolsonaro e sua família. Não temos opções melhores que essas, também não temos opções piores, todos são a mesma coisa, são uma face opostas da mesma moeda. Ou seja, se a gente votar no diabo ou no Lúcifer, é a mesma coisa. Então não temos para onde ir, nem temos para onde correr. A única coisa que nos aguardará é a triste realidade que é entregar o poder na mão desses corruptos, desses fascínoras. E isso é lamentável. E para você que me acompanhou até aqui, que não me conhece, eu sou o Dedé OL e este é o canal Contraponto, canal de contraposições. Deixe um like, comente o que você achou desse vídeo, comente também quem você vai votar e por que você vai votar. É muito importante você comentar para trazer engajamento no canal e assim também eu conhecer as suas ideias. E eu vou ficando por aqui. Este é o canal Contraponto, o canal de contraposições. Valeu, paz, Deus abençoe. É nóis.